Depressão foi a primeira condição tratada por estimulação magnética repetitiva. O primeiro relato de sucesso no tratamento da depressão foi de Mark George e Robert Post, no ano de 95, em que usaram estimulação repetitiva a 20 Hz de córtex dorsolateral esquerdo em 5 pacientes. No ano seguinte, Pascoal Leone publicou outro relato de sucesso usando 10 Hz, também dorsolateral esquerdo, em mais 17 pacientes. Esse alvo e os parâmetros de alta frequência foram eleitos com base na melhor evidência disponível naquela época e também na facilidade de acesso ao primeiro layout de bobina focal, a bobina em figura de 8. Hoje, a estimulação de alta frequência para esse alvo, o mesmo alvo dos primeiros estudos, o mesmo tipo de bobina, é consagrada com grau A de evidência. Combinações específicas de frequência, porcentagem do limiar motor, número de pulsos e o número de sessões, diferentes das usadas nos primeiros estudos, além de métodos mais precisos de posicionamento, permitiram melhorar os índices de remissão. Mas para esse alvo, esse formato de bobina, esses índices parecem se aproximar de um teto ao redor de 35% a 40% de remissão. O que parece baixo, mas nós estamos falando de pacientes refratários a pelo menos 1 ou 2 medicamentos. E nesse caso, os índices são significativamente melhores do que os obtidos com uma nova tentativa medicamentosa. Como veremos nessa aula, ao comparar os índices de remissão e de efeitos adversos com dados do maior estudo aberto sobre terapia escalonada na depressão, o STAR-D. Mas a taxa de remissão com esse alvo é ainda inferior ao que se obtém com eletroconvulsoterapia, de até 70%. E nessa aula veremos também que há evidências de que esse aparente teto de eficácia da estimulação de alta frequência dorsolateral esquerdo não parece ser o teto de eficácia da técnica de estimulação magnética para a depressão. Com métodos de seleção baseados em ressonância funcional ou inventários de sintomas, novos alvos, combinação de alvos, técnicas de priming e otimização do tempo de resposta com protocolos acelerados, há potencial para obter índices de remissão superiores a esses, ao menos em uma parcela dos pacientes. Veremos um grande estudo de 2016, por exemplo, em que foi identificado um biotipo funcional de depressão, que corresponde a cerca de 1/4 dos casos, em que se obtém índices de remissão de 83%, aliás, índices de melhora de 83%, com protocolo de estimulação magnética em córtex dorso-medial. Conhecer alguns números do estudo STAR-D é fundamental para quem trata de depressão. Mais de 40 centros e mais de 4.000 pacientes participaram desse trabalho, cujos dados foram publicados em 2006. O estudo acompanhou pacientes em que o tratamento da depressão foi abordado em até 4 etapas. No desenho do estudo, caso o paciente não tivesse remissão, após atingir a dose máxima tolerada pelo tempo mínimo necessário, movia-se para uma próxima etapa, com mudança na medicação, para uma com mecanismos diferentes ou cuja potência se julgava maior, para a combinação com uma outra medicação que pudesse potencializar a resposta. E a publicação original do STAR-D foi criticada por dar ênfase a uma suposição bastante otimista de que o grande número de pacientes que abandonaram o estudo a cada etapa teria remissão semelhante aos que ficaram. E também por ter dado pouca atenção ao alto índice de recidiva. 33% dos que remitiram na primeira etapa, por exemplo, tiveram recidiva, em média após 4 meses. Com as suposições otimistas dos autores, os números que obtiveram subestimaram a gravidade da depressão a longo prazo. Tem-se a impressão de que até 67% dos pacientes tiveram sucesso com o tratamento medicamentoso. Com suposições pessimistas de que os pacientes que abandonaram o estudo não tolerariam ou não teriam melhora se permanecessem, e removendo ainda os índices de sucesso,
os pacientes que tiveram recidiva, o cenário de longo prazo para a depressão revela uma doença grave, em que apenas 23,5% dos pacientes têm sucesso com tratamento medicamentoso. O número real deve estar em algum ponto entre esses dois extremos, de 23% e 67%. No total, o STAR-D avaliou 12 diferentes medicações ou combinações de medicações e também a terapia cognitivo-comportamental. Cada etapa durava até 12 semanas entre o aumento gradual de dosagem e o período mínimo de observação. A maioria dos pacientes em estudos de estimulação magnética era de população refratária, que não havia respondido em média a 2 ou mais medicações. Portanto, para comparar a eficácia da estimulação magnética transcraniana com a de medicações, é importante ter em mente ao menos 2 números do STAR-D. O índice de remissão esperado de uma nova tentativa medicamentosa para quem já fez 2 tentativas medicamentosas. E ele foi ao redor de 13,7%. E o índice de efeitos adversos intoleráveis nessa terceira nova tentativa, que ficou em 25,6%. No STAR-D, todos os pacientes começaram o tratamento com citalopram. Na etapa 2, as opções foram troca por sertralina, venlafaxina ou bupropiona, combinação com bupropiona ou buspirona, terapia cognitivo-comportamental. Na etapa 3, as opções foram mirtazapina, nortriptilina ou combinação com lítio ou T3. E na etapa 4, as opções foram a combinação venlafaxina com mirtazapina ou tranilcipromina. Dos 4.041 pacientes que iniciaram citalopram, 3.671 compareceram à avaliação após o tratamento. 1.346 tiveram remissão pela escala KIDS SR16 autoaplicável e 1.085 desses entraram em acompanhamento, sendo que 33,5% tiveram recidiva. Se você ignorar as recidivas e os pacientes que não voltaram para a primeira avaliação, como salientaram na publicação original, o sucesso foi de 37% na primeira etapa. Se você considerar casos de sucesso apenas aqueles que continuaram o acompanhamento e permaneceram em remissão, o índice a considerar é então de 17,8%. Mas mesmo com a suposição otimista, o índice de remissão a cada nova etapa do STAR-D foi menor. 36,8% na primeira etapa, 30,6% na segunda, depois 13,7% e 13%. E a fração de sucesso, por efeitos adversos a cada nova etapa, era maior. No início, 16%, depois 19%, e então 25% a 30% de efeitos adversos intoleráveis. A cada nova etapa aumentava também a taxa de recidiva, 33,5%, 47%, 42%, 50%, e aumentava também a fração de pacientes que abandonavam o estudo sem justificativa, começando com 20% e chegando até 50%, uma das etapas finais. Vamos agora apresentar, com esses números em mente, o protocolo mais usado de estimulação repetitiva de alta frequência, em dorso lateral esquerdo. E junto faremos comentários sobre mudanças que pesquisas mais recentes têm sugerido fazer nesses parâmetros. O primeiro trabalho com esse protocolo foi publicado por O'Riordan em 2007, um estudo multicêntrico com 301 pacientes. E ele deu origem ao primeiro registro de estimulação magnética repetitiva no FDA. Em 2010, Mark George publicou o trabalho com o mesmo protocolo e reproduziu os dados de O'Riordan, que vamos rever aqui. A bobina utilizada foi a do sistema da Neuronetics, que tem um núcleo de ferro e é uma figura de 8. O núcleo de ferro não altera significativamente a profundidade e focalidade da bobina, que é praticamente idêntica à de bobinas em figura de 8 sem núcleo de ferro. Mas a maior permeabilidade magnética do ferro em relação ao ar concentra as linhas de campo magnético e permite obter uma resposta em potências mais baixas, embora às custas de um pouco mais de desconforto no couro cabeludo. O núcleo de ferro também prolonga o tempo para aquecimento da bobina, o que dispensa a necessidade de refrigeração, caso se trate de um número de pacientes pequeno. Mas ele tem o inconveniente de aumentar bastante o peso, o que dificulta o manejo da bobina e requer um sistema de fixação hidráulica.
com braços hidráulicos. O método de localização do alvo, no estudo de Mark George, de 2010, usou ressonância para correção. Aplicava-se, media-se o ponto 5 centímetros adiante da área do hotspot e, de acordo com a ressonância, se fazia um ajuste para até 6 centímetros à frente do ponto motor. Hoje não se usa esse método e a precisão do posicionamento influencia na eficácia. Se a bobina for posicionada um pouco posterior ou medial, ao dorso lateral, você estimulará o córtex pramotor, o área auricular frontal, cuja estimulação não tem efeito antidepressivo. Se for posicionada mais lateralmente, atinge o ventro lateral, ou mesmo a área de Broca, e se posicionada mais anteriormente, o córtex frontopolar, em que há mais sentido estimulação de baixa frequência, como discutimos na aula anterior sobre redes nervosas na depressão. Fitzgerald demonstrou que com o uso de neuronavegação a eficácia da estimulação repetitiva aumenta. Caso não se disponha de neuronavegação, o melhor método é localizar o dorso lateral baseado no sistema 10-20 ou na regra de Beam. Já foi demonstrado que com esse método, em 90% dos casos, o alvo estará a até 13 milímetros apenas do alvo determinado por neuronavegação. E esse é o principal método usado hoje em dia. Quanto ao cálculo do limiar motor, o método do estudo de George é o dominante hoje em dia, com determinação do limiar de repouso, posicionando-se a bobina em figura de 8 no hotspot, na área motora, angulada a 45 graus em relação ao plano sagital. Lembre-se que com a mão em repouso, o limiar tende a ser cerca de 20% maior do que o calculado com uma leve contração, chamado limiar motor ativo. Ao adotar um protocolo, cheque se o limiar utilizado no protocolo foi o de repouso, como na maioria, ou o ativo. Os parâmetros utilizados no estudo de George. Diferente dos primeiros estudos, que usaram 90% ou 100% do limiar motor, e frequências de 5 ou 10 Hz com número de pulsos menor, no estudo de George e O'Riordan foram usados um total de 3.000 pulsos por sessão, com trens a 120% do limiar motor por 4 segundos e pausas de 26 segundos, o que resultava em uma sessão de 37 minutos. O número de sessões. As sessões foram aplicadas no mínimo por 3 semanas, uma vez por dia, de segunda a sexta-feira. Se não houvesse remissão, mas o paciente tivesse melhorado ao menos 30% nessas primeiras 3 semanas, elas eram prolongadas por até mais 3. Hoje é bem claro que esse ritmo de aplicação, embora a melhora comece antes da 3ª semana, o máximo de remissão é atingido após 26 sessões, portanto 5 semanas de tratamento. E exigir do paciente presença diária na clínica por 5 semanas é um dos principais fatores que limita a aplicação ampla da estimulação magnética. Em 2015, um grupo do Canadá, McGeer e Berlin, aplicou esses mesmos parâmetros num estudo pequeno, com 27 pacientes, porém no ritmo de 2 sessões diárias, e obteve um índice de remissão semelhante, já com 2 semanas de tratamento, ao obtido no ritmo de uma sessão diária com 6 semanas. A ritmos como esse, de mais de uma sessão por dia, nós temos dado o nome de EMT acelerada. Com esse ritmo intensivo de sessões, já se observou que a aderência dos pacientes é maior. Mas o número de estudos e pacientes que utilizaram ainda é pequeno. E os tipos de aceleração ainda muito variados para se dar alguma recomendação. Um dos primeiros estudos foi de 2010, com 14 pacientes, e aplicação de 15 sessões em apenas 2 dias, 5 no primeiro e 10 no segundo. Eles observaram remissão da ordem de 29% já no 3º dia. Em 2016, Duprat e Baiken testaram 20 sessões em 4 dias, ao invés das tradicionais 20 sessões em 4 semanas, com Theta Burst intermitente, em 47 pacientes, e tiveram 34% de remissão, algo similar ao dos protocolos de 4 semanas. A aceleração do tratamento não necessariamente, no entanto, implica a aceleração da resposta. Nesse último estudo, 1/3 das remissões ocorreram entre 2 e 4 semanas, quando já havia cessado a aplicação de estímulos.
A perspectiva dada por esses trabalhos de que se possa obter o máximo de eficácia da estimulação magnética em muito menos tempo do que as atuais 4 a 5 semanas, obtidas com o protocolo consagrado, tem potencial para ampliar em muito a aceitação da estimulação magnética transcraniana. Protocolos acelerados com altíssimo número de pulsos, em poucos dias, são seguros. Mark George, em 2014, por exemplo, usou 54 mil pulsos em 3 dias, em um estudo com 41 pacientes para o tratamento de ideação suicida com MT acelerada, e não observou efeitos adversos. Embora não se possa dar uma recomendação clara quanto à eficácia da estimulação magnética acelerada comparada a MT do ritmo padrão, no caso de um paciente sem disponibilidade para um tratamento de 4 semanas, a MT acelerada com 2 sessões diárias por 2 semanas pode já ser uma alternativa, com aparentemente segurança equivalente e aderência maior, aliás, com eficácia aparentemente equivalente. Quanto a outros alvos e parâmetros de tratamento, como a estimulação de alta frequência já tem eficácia bem estabelecida, eticamente é mais aceitável comparar novos alvos e parâmetros não com o placebo, mas com a estimulação de alta frequência, a dorso lateral esquerda. Isso já se observa com o primeiro alvo alternativo da estimulação magnética, a de baixa frequência à direita. Há mais estudos comparando baixa frequência à direita com alta frequência à esquerda, do que de baixa frequência comparado a placebo. E esse número menor de estudos placebo controlados levou o guideline a avaliar a evidência para o efeito antidepressivo geral de baixa frequência como grau B. Mas para a depressão unipolar, o guideline considerou a evidência de baixa frequência direita como grau A. E recomendou também a escolha de protocolos com mais de 1.200 pulsos, no caso de baixa frequência direita, que tende a resultar em maiores taxas de remissão. O guideline chamou atenção a 2 estudos, de Fitzgerald e de McDonald, em que, na ausência de resposta à estimulação de alta frequência à esquerda, uma parcela dos pacientes obteve benefício com baixa frequência à direita. Essa mudança, portanto, encontra mais respaldo do que tentar estimulação bilateral. E entre os protocolos de baixa frequência, além da escolha daqueles com mais de 1.200 pulsos, 2 estudos de Fitzgerald sugerem adotar uma técnica de priming para potencializar os seus resultados. Nós já mencionamos essa técnica na aula de mecanismos celulares da estimulação magnética. Ela se baseia em uma propriedade das sinapses que se chama metaplasticidade, ou plasticidade da plasticidade. Com base nessa propriedade, é possível, antes da aplicação terapêutica, fazer uma aplicação de condicionamento. Esse padrão de condicionamento pode tanto potencializar como até reverter os efeitos habituais da sessão terapêutica. Quanto à estimulação bilateral, combinando alta frequência esquerda com baixa direita, também avaliada no guideline, os resultados foram conflitantes. Um estudo mostrou superioridade da bilateral, 4 mostraram equivalência com unilateral e 2 mostraram superioridade da unilateral. E talvez a explicação para essa disparidade seja também a metaplasticidade. A combinação de protocolos em 2 sítios diferentes pode agir em algum ponto comum, mais adiante da via, com efeito contrário ao esperado por um parâmetro exercer efeito de priming negativo no outro. Provavelmente a eficácia da MT bilateral depende não só de parâmetros específicos, principalmente o número de pulsos, como da ordem de aplicação, se iniciada com baixa ou alta frequência. Em 2008, Fitzgerald comparou em 58 pacientes a eficácia de sessões de estimulação magnética com 900 pulsos a 1 Hz e 110% limiar motor em dorso lateral direita, precedidas por uma sessão de priming real ou placebo. E a sessão de priming era aplicada no mesmo sítio, em um total de 600 pulsos a 6 Hz e 90% limiar motor, distribuídos em 20 trens de 30 pulsos, com pausas de 25 segundos. A redução nos scores de depressão foi significativamente maior no grupo que fez priming. E em 2013,
Esse mesmo protocolo de priming foi comparado à estimulação bilateral em um grupo de 179 pacientes altamente refratários. Os pacientes recrutados nesse estudo haviam falhado em responder a no mínimo 2 medicamentos e 79 desses pacientes já haviam feito eletroconvulsoterapia, sendo que 34 não haviam respondido à eletroconvulsoterapia. Essa inclusão de pacientes que não responderam à eletroconvulsoterapia foi outra novidade desse estudo. Em trabalhos mais antigos, a ausência de resposta à eletroconvulsoterapia geralmente constava como critério de exclusão para a estimulação magnética transcraniana, refletindo a expectativa dos pesquisadores de que esse tipo de paciente não respondesse à estimulação magnética. E no estudo de Fitzgerald, 56% dos pacientes que não haviam respondido à eletroconvulsoterapia responderam à estimulação magnética. E 50% dos que haviam respondido à ECT responderam também à estimulação magnética. A resposta nesse estudo significava melhora acima de 50% no score de depressão pela escala de Montgomery-Åsberg. E as taxas de remissão no grupo total de pacientes foram bastante altas, considerando o grau de refratariedade deles. 40% no grupo com MT bilateral e 40,1% no grupo com priming e baixa frequência direita. Lembre-se dos dados do STAR-D. Quando há falha de 2 medicações, um dos critérios mínimos de entrada nesse estudo, de Fitzgerald, se esperaria apenas 13% de remissão e 25% de efeitos adversos, em caso de uma nova tentativa medicamentosa. Então, as taxas de remissão obtidas com esses protocolos em uma população refratária encorajam a sua adoção. Mas como, pela conclusão do guideline, apenas protocolos de baixa frequência direita têm boa reprodutibilidade e nível A de evidência para o tratamento da depressão unipolar, entre esses dois, seria mais prudente eleger para adoção os parâmetros de baixa frequência direita com o priming, quando não há resposta inicial na alta frequência esquerda, caso essa tenha sido a primeira opção de tratamento. Além da alta frequência dorsolateral esquerda e baixa direita, com ou sem priming, outro alvo avaliado em um estudo de grande porte foi o córtex frontal dorsomedial. A escolha desse alvo teria sentido especial em pacientes com maior impulsividade, como nós já comentamos em uma das aulas anteriores. E o estudo que avaliou a estimulação dorsomedial foi publicado em 2015 pelo grupo de Jonathan Downer. 185 pacientes foram randomizados a sessões de 30 minutos com estimulação bilateral dorsomedial a 10 Hz, 120% do limiar motor, ou sessões de 6 minutos com estimulação nos mesmos alvos, mas no padrão de theta burst intermitente. O frontal dorsomedial é situado a profundidade um pouco maior do que o dorsolateral, e para alcançá-lo foi utilizada uma bobina em figura de 8 no formato duplo cone, com angulação de 120 graus entre os anéis. No estudo de Downer, todos os pacientes fizeram ressonância funcional e tiveram o alvo localizado por neuronavegação. Mas a localização desse alvo por pontos de referência também é possível e é até mais precisa do que a do dorso lateral. Mede-se a distância do násium ao ínion e a bobina é posicionada em um ponto a 25,8% dessa distância acima do násium, sobre o plano sagital. Para estimular o dorso medial à direita, a bobina é posicionada transversalmente ao plano sagital, com o braço voltado para esse lado. Para estimular a esquerda, o lado oposto. Com esse método, em 90% dos pacientes, a bobina ficará dentro de 10 milímetros de distância do alvo determinado por neuronavegação. Embora o objetivo do estudo não fosse comparar a eficácia desses protocolos com o de alta frequência dorsolateral esquerda, as taxas de remissão observadas em dorso medial bilateral se situaram na mesma faixa habitualmente descrita para o dorsolateral esquerdo. Foi 38,5% de remissão para o grupo a 10 Hz e 27,9% para o grupo com theta burst. Essa diferença entre o 10 Hz e o theta burst não foi estatisticamente significativa nesse estudo.
Portanto, se pode esperar a mesma eficácia em 6 minutos de Theta Burst ou 30 minutos de MT repetitiva no protocolo tradicional. E esse estudo não incluía um grupo placebo, que permitisse inferir sobre a eficácia desse novo alvo. Mas uma conclusão de alto impacto foi tirada da análise dos dados de ressonância funcional desses mesmos pacientes, publicada na revista Nature no final de 2016. Nós já falamos desse estudo em uma das aulas anteriores, cujos autores principais foram Drysdale e Liston. Com base em uma nova técnica para encontrar padrões de conectividade, o grupo de Liston detectou 4 grandes tipos de alterações em conectividade em uma população de mais de 1.000 pacientes, e a prevalência de cada um desses 4 tipos foi similar, 24%, 23%, 20% e 30%. E também a gravidade da depressão foi similar nos 4 grupos, exceto pelo 2 que tinha uma intensidade levemente menor. E o valor dessa classificação foi revelado especialmente quando se cruzaram com os dados de ressonância funcional, com resposta a MT dorso-medial muito superior no grupo do biotipo tipo 1. 83% dos pacientes responderam com mais de 25% de melhora e mais de 60% dos pacientes com melhora acima de 50%. Taxas similares ao esperado com eletroconvulsoterapia. Essas técnicas de ressonância funcional, no entanto, ainda não estão amplamente disponíveis. E falta também comparação com placebo ou com estimulação dorsolateral, além de reprodução desses achados por outros grupos. Não se sabe se o subgrupo que responde à estimulação dorsomedial é diferente do subgrupo que responde à dorsolateral. Outra conclusão muito interessante é que com sessões de Theta Burst de apenas 6 minutos, a eficácia foi similar a sessões de 30 minutos. Isso torna viável a investigação da combinação de 2 alvos na mesma sessão. Mas isso ainda não foi demonstrado, que possa melhorar as taxas de remissão. Mantenha-se atento às publicações e esperamos que em breve, nos estudos com esse alvo, muitas dessas questões sejam esclarecidas. Com essa aula nós encerramos o primeiro módulo do curso online. No próximo módulo, nós falaremos da estimulação magnética em certas formas de dor crônica, em que já existe consenso sobre protocolos com eficácia, e também sobre indicações de que os protocolos de EMT ainda precisam evoluir, para que seja claro o seu benefício, como na reabilitação de pacientes com AVC, na melhora motora de pacientes com Parkinson e outras condições. Convidamos você agora a agendar um treinamento prático e também a passar a frequentar cursos e eventos nas áreas de neuromodulação que mais lhe interessam. Esperamos que tenham aproveitado e que estejam motivados a se aprofundar nesse campo. Muito obrigado.